Oi, Lara, boa noite, Lara. Boa noite a todos. Tudo bem, Lara? Boa noite, Sandra. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Uma alegria a gente estar aqui fazendo o nosso Evangelho no Lar da semana, né? É Sejam muito verdade. bem-vindos. E vamos começar então o nosso evangelho, o último do mês de março. Estamos terminando o mês de março hoje. Muito agradecidas ao nosso Pai por tudo o que passamos. As coisas boas é gratidão, Pai, as coisas ruins foram lições que nós precisávamos. E estamos aqui depois de superar todas essas lições, né? E aí vamos falar, Lara, o nosso boa noite para quem já está conosco. O Sinésio, nosso querido Sinésio, já está. Boa noite, que bom você aqui. Jair Dias, meu marido, eu coloquei boa noite. A Cleide, a mãe da Lara, boa noite, querida. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, sim. O Fé, né? Fé para quê? Gente, aproveitando o Fé para quê, sejam sim muito bem-vindos. E, por favor, se inscrevam no canal. Não, não deixe de ir lá dar o seu like. Compartilha com os amigos. E, principalmente, se inscrevam. Hoje, até pelo menos na hora que a gente entrou, a Lara pode confirmar para mim isso agora, enquanto eu estou aqui. Faltavam 3 para 960 pessoas inscritas no canal. Então, por favor, ajuda a gente a divulgar a mensagem do bem. Lara também, boa noite, Lara, Jesus nos abençoe, sim. Anice Duque, querida do meu coração, que me ajuda tanto, divulgando todas as manhãs, de segunda a segunda, ela joga no grupo, para mim, num grupo que eu não, eu estou no grupo, mas é ela que faz esse trabalho, que eu não coloco, ela coloca as nossas manhãs, né? O Amanhecendo com Chico, o Gotas de Sabedoria, lá do canal Gotas de Espiritismo, todas as manhãs a Anis faz isso para mim, eu sou extremamente grata a ela. Obrigada, viu, minha querida? E hoje, meus queridos, nós estamos com o capítulo 1, o item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a Lara vai falar sobre isso. Então, nós poderemos agora fazer a nossa prece inicial, convidando a todos que relaxem. Afinal de contas, chegou o dia, a hora do nosso evangelho. Se quiserem, fechem os olhos para se desligar do mundo lá fora. E vamos nos dirigir ao nosso Pai misericordioso e bom, agradecendo sempre, porque poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas é aqui que nós estamos. Portanto, Pai, gratidão, gratidão e gratidão pelas nossas escolhas que já demonstram o nosso caminhar evolutivo. Senhor, aqui estamos nós mais uma vez, unidos em seu nome, para estudar o seu Evangelho, Senhor Jesus. E nós pedimos por nós, pelos nossos lares, pelas nossas famílias, por todos que trazemos na nossa tela mental e no nosso coração, por todos que virão assistir esse Evangelho posteriormente. Enfim, aos teus filhos amados. Que nós possamos usar todo o aprendizado do Evangelho de hoje, do capítulo 1, do item 10, para amanhã sermos melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus. Lara querida, o Evangelho é todo seu. Ficamos esperando a semana inteira por você. Vamos por nós, né, Sandra? Que o Evangelho aqui a gente faz em conjunto. Então, nós estamos no capítulo 1, não vim destruir a lei. Nós vamos agora para o item 10, que está na parte Instrução dos Espíritos, né? A Nova Era, uma mensagem de Fénelon, né? Em Poitiers, 1861. E a mensagem é muito bonita, prestem atenção no Fénelon. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Olha que beleza, né, gente? Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento,
os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará. Sede firmes. Vejam, quando Cristo aqui esteve, ele é a luz deste planeta, né? Quando ele parte novamente para o plano espiritual, o mundo realmente se fecha em trevas de novo. A gente vê uma perseguição aos cristãos imensas, né? Aos judeus, aos cristãos, principalmente. Mas olha o que Fenelon fala. Os espíritos agora, tal qual a época dos profetas, estão falando. Né? É o advento da doutrina espírita. E olha o aviso que Fenelon dá. O trovão ribombará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. E era o que estava acontecendo, né? A época, pouco antes de o espiritismo, da doutrina espírita ser codificada por Kardec, a gente veio aí de situações muito difíceis, né? A Revolução Francesa, que se perdeu completamente, e depois com o positivismo, né? Que negava Deus, negava a religião como um todo. Era uma época em que o homem estava muito preso ao materialismo. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Né? Aqui Fenelon faz alusão a uma passagem do Evangelho, né? de uma parábola que Jesus conta, né? Das virgens loucas. E quando a gente está no meio de uma tempestade, gente, o que a gente faz de melhor é abaixar para a gente não levar uma tijolada na testa, não é? Então, é a mesma coisa que Fenelon está dizendo aqui. Os ventos da mudança estão sacudindo o mundo desde o advento da doutrina espírita. Nós, com a doutrina espírita, nós chegamos no ápice da transição planetária e nós estamos aí nos últimos momentos, nos estertores realmente da transição planetária. Por isso, tudo sendo revirado, tudo sendo remexido para que, como Emmanuel diz, os verdadeiros valores caros à humanidade venham à tona, né? Como os valores de fraternidade, de caridade, família, justiça, misericórdia, né? Muitos morreram e derramaram sangue, como Fenelon diz, né? Verdadeiros mártires por conta da conquista desses valores. E Fenelon vai terminar dizendo: a revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animalzinhos insignificantes não formam continentes?
A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. É uma mensagem muito bonita e em que Fenelon faz alusão realmente a esta revolução moral que é necessária à humanidade e que cada um de nós tem significado, cada um de nós tem o seu papel a cumprir. Então, cumpramos o nosso papel como bons cristãos, bons espíritas, né? É isso aí, Sandra. É verdade, Lara, é verdade. E se a gente perceber, prestar um pouquinho de atenção e perceber ao nosso redor, cada um do seu bairro, cada um da sua cidade, a gente vai perceber que as coisas estão acontecendo assim, de uma forma incrível. As pessoas estão se perdendo muito, né? Por falta de buscar o evangelho. Eu escutei isso essa semana e falei, gente, é muita verdade. Por falta de buscar o evangelho, que está aí para nós de graça. Há quantos anos nos oferecendo um caminho iluminado e as pessoas procuram a treva ainda, com drogas, com assaltos, com agressões, com coisas assim que já não eram para acontecer. Mas a gente sabe que para fazer uma faxina em casa, a gente coloca tudo para cima, parece uma bagunça, mas na hora que houver a transição, tudo estará limpo no seu lugar, como se fosse uma faxina na nossa casa. A gente sabe que será e é assim. Então a gente fica esperando que nós tenhamos discernimento para escolher coisas boas, sabe? Para manter cada um seu lar na paz. Né? E orar pelos que não conseguem ainda e que ainda fazem guerras, né? Não precisa falar mais nada. Estamos num momento muito delicado. E agora, meus queridos, nós vamos já com a nossa aguinha do nosso lado, né, para ser fluidificada, nos servir de remédio para o corpo e para o espírito. Nós vamos agora fazer uma leitura de um texto, da Joana de Ângeles, a psicografia de Valdo Pereira Franco. Se chama Herdeiros de Deus, falando de nós. A Maria Lúcia Lordelo Travasso está aqui. Maria Lúcia, querida, que bom que você chegou, está sempre com a gente. Então, vamos prestar atenção nesse texto da Joana de Ângeles. Olha, eu vou ler bem devagar. Herdeiros de Deus. Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida. Enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor, como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é te fazeres receptivo ao pensamento divino, em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e expô-lo em ação, à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia, são importantes, senão imprescindíveis, para lográ-los a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros
com edificação e integridade. Tudo que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, senão lograres a plenitude e a abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Enfim, se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquirires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Olha que coisa linda, gente. Bem nesse momento que a gente está precisando de ouvir, né? Chegam mensagens maravilhosas. Tá vendo? É só procurar. E nós vamos fechar os olhos para agradecer ao nosso Pai por estarmos aqui. Agradecemos por tudo que temos recebido. Especialmente hoje, o último dia do mês de março. Agradecer pelo mês que se encerra hoje. E pedir pelo mês de abril. Que tenhamos fé, que tenhamos força, que tenhamos coragem para nos melhorar. Se cada um de nós se melhorar, o mundo vai ser muito melhor. Abençoa, Pai, a todos aqueles mais necessitados, que se encontram em hospitais, em leitos de dor, em abrigos de toda espécie. Enfim, Pai, a todos os nossos irmãos, a todos os seus filhos, inclusive nós, seus filhos amados. E que o amor se faça em cada um de nós, que a dor desapareça de nós, que a saúde e a paz se estabeleçam em nós, e que, amparados pela misericórdia, Pai, com a tua misericórdia, possamos ser chamados filhos de Deus, ainda nessa encarnação. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, a nossa água está fluidificada. Recebemos com certeza passes magníficos dos nossos anjos guardiães, de modo que é o nosso remedinho. E vamos dormir bem, e vamos viver uma semana bem, para que possamos, na próxima terça-feira, já em abril, estarmos juntos novamente. E agora a Lara, querida, vai fazer a nossa prece final. Né, Lara? Pois é, gente, eu trouxe para nós hoje uma prece de Emmanuel, que está no livro A Luz da Oração, e psicografia do nosso querido Chico Xavier. É a oração da caridade. Emmanuel vai nos dizer: amigo, em meu manto constelado de amor guardo todas as criaturas. Tenho estado contigo desde a hora primeira. Embalei-te o berço frágil, acalentei-te nos beijos de tua mãe. Segui-te os passos na escola, orientei-te as mãos no trabalho. Venho ao teu encontro por inspiração de Jesus, a quem obedeço em nome do Pai Excelso. Com ele estive em todos os instantes de apostolado. Fui eu quem lavou as chagas dos leprosos tocados pelas divinas mãos, em sublime retorno à luz. Reuni os pobres e os fracos, os desesperados e os oprimidos, para que lhe ouvissem na terra o sermão da montanha. Conversei com Zaqueu, iludido pela vaidade da posse, e abracei a Madalena, que os homens desprezavam. Fui ainda eu que lhe escutou a solicitação nos tormentos da cruz, pedindo socorro e compreensão para Judas, o apóstolo desditoso. Procuro-te agora, suplicando asilo e cooperação. Alivia comigo as chagas dos que padecem e dar-te-ei o esquecimento das próprias dores. Cede-me tuas palavras para que o fel se extinga no mundo e entrega-me teus braços para que o bem se espalhe vitorioso. Ouve-me e perceberás as revelações de Deus.
Acompanha-me e conhecerás a felicidade. Não te detenhas. Ainda hoje necessito de ti para que gemidos emudeçam e lágrimas se estanquem. Não importa o que tenhas dito, importa que te rendas ao Cristo para que a terra te abençoe a passagem. Vem e socorre-me, levanta-te e ajuda-me. Amando e servindo, chegaremos juntos à glória celestial. É uma oração. Quem fala é a caridade. Então, elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja conosco, abençoe a cada um de nós, os nossos lares, as nossas famílias, que o Senhor possa nos inspirar a força e a coragem necessária para caminharmos no mundo, neste mundo que está tão abalado, neste mundo que está tão transtornado pelo materialismo, pela maldade. Que tenhamos coragem, Mestre querido, que a tua luz possa iluminar os nossos passos ainda uma vez mais. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Parece que a gente combinou tudo antes, né, Lara? Tudo casando. Você vê que é porque nós estamos percebendo as mesmas necessidades nossas e dos nossos irmãos todos. Que bom, gente, eu fico tão feliz quando tudo casa, tantas mensagens. E eu ouvi de duas amigas nessa semana que depois que, claro, elas assistem ao vivo, mas que depois que elas... É porque é uma coisa muito rápida do nosso evangelho. Então, depois que elas deitam, elas assistem de novo. E ela estava falando comigo que, assim, às vezes ela consegue, talvez por ser a segunda vez, outra vez, porque ela está relaxada, deitadinha na caminha dela, assistindo no celular, que ela percebe, nossa, que maravilha, eu estava precisando de ouvir isso, eu não percebi isso na hora. Olha que coisa boa. Então é isso. E mais todo mundo que assiste depois, né? A gente fica muito feliz mesmo, né? De poder ser inspirada e trazer alguma coisa que é boa para todo mundo, né? Meus queridos, uma boa noite para todos, uma semana divina, um mês de abril maravilhoso. Estaremos de volta em abril, né, Lara? E aqui, o Jefferson chegou aqui, olha. Oi, Jefferson, cheguei atrasado de novo, não tem problema, o importante é chegar. E acabamos de dizer que as pessoas assistem depois, Jefferson. Muita gente gosta de assistir depois que deita, relaxa, aí assiste. É para isso mesmo. A gente já deixa, já está aí ao vivo, é para isso, né, Lara? Já fica por aí. Então, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Fiquem com Deus, né, Lara? É isso mesmo, gente. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima terça, se Deus quiser. Tchauzinho, tchau, Sandra. Tchau, Lara. Tchau, gente.